Boa tarde. Hoje, sábado, dia 25, teremos como estudo da tarde fraterna o tema Há muitas moradas na casa de meu pai. Mas, para começar nosso estudo, vamos primeiro fazer uma pequena leitura do livro Vida Feliz, onde fala de semeaduras e colheitas. Lá no livro Vida Feliz diz: ninguém colhe em seara alheia aquilo que não tenha semeado no que diz respeito aos valores morais. Cada um é herdeiro de si mesmo. Espírito imortal que é, evolui de etapa em etapa, como aluno em educandário de amor, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta. Assim, numa existência dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra, corrige o que fez de errado ou inicia uma experiência nova. O que, porém, não se realiza pelo amor, a dor convocará a executar. E, feita a nossa leitura, vamos fazer uma pequena prece para o nosso estudo. Pai querido, rogamos vossas bênçãos nesta tarde fraterna para todas as pessoas que acompanharem este estudo, para todos os integrantes do Grupo Espírita Alta de Souza, para a nova diretoria que foi eleita no dia 20 de março, que todos sejam amparados, iluminados no caminho do bem, fortalecidos no caminho da paz, para que reine a harmonia, o entendimento e a disposição para o trabalho fraterno no coração de todos. E que todos sejam guiados para transformar a nossa casa num ambiente de acolhimento e fraternidade. Que saibamos acolher, compreender, ajudar, esclarecer onde estiver ao nosso alcance e espalhar amor e entendimento entre todos. Rogamos-vos, Pai querido, também para esse estudo que vamos aqui realizar, que sejamos inspirados a falar, explicar da melhor forma possível esta famosa frase de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. Assim sendo, Senhor, em teu nome, de Alta de Souza e da equipe espiritual de nossa casa, damos início ao nosso estudo. Esse é um tema bastante interessante, que desde a antiguidade, pessoas que queriam entender o estudo de Jesus se debruçaram para entender o que realmente Jesus queria dizer com há muitas moradas na casa do meu Pai. Fala-se que Jean Hus já imaginou que esta frase significaria de que existem outros planetas habitados no universo, só que não foi compreendido. Outros, com o passar do tempo, também entenderam isto, mas antes do insigne Leon Hippolyte de Nizar Ivail, que conhecemos por Allan Kardec, codificar a doutrina espírita, fez-se muitas suposições, mas sem entender claramente estas frases. Os espíritos vieram nos relatar que existem muitos mundos habitados. No livro dos espíritos temos perguntas que falam que um espírito pode encarnar em diversos mundos. Existem mundos atrasados, existem mundos medianos como a Terra, que são considerados de prova e expiação. Existem mundos de regeneração e existem mundos felizes. Está lá explicado no livro dos Espíritos. Os Espíritos também deixaram claro que há moradas espirituais. Isso veio se evidenciar mais claramente com os relatos de Ivone Pereira,
Ivone Pereira, em Memórias de um Suicida, e de André Luiz, com toda uma série que estamos recomeçando a estudar no Grupo Espírita Alta de Souza, toda quarta-feira às 19 horas. Aí percebemos que há moradas físicas retratadas pelos muitos mundos semeados pelo universo. Sim, à noite, quando vamos para um lugar escuro, um lugar mais afastado das luzes da cidade, vemos que o céu está pontilhado de uma infinidade de pontos, cada uma estrela, cada estrela com o seu cortejo de planetas. E segundo o que diz no Livro dos Espíritos, a maioria dos planetas tem algum tipo de vida, seja ela física ou espiritual. Mas muitos com vida, que está baseada no carbono, como na Terra, que funciona nas faixas de temperatura que a Terra funciona. E outros com vida, talvez totalmente desconhecida de nossa ciência, pois os espíritos são claros que, para habitar um dado mundo, o espírito se envolve de matéria daquele mundo, para condensar aí o seu perispírito e se preparar para encarnar fisicamente, se necessário, naquele mundo. Então vemos que há muitos mundos físicos. E estes têm, desde os primitivos, como a Terra foi há milhares de anos atrás, vemos que se encontra esqueletos de seres humanos extremamente primitivos que viviam em cavernas. Mundos de prova e expiação, onde predomina ainda o egoísmo e orgulho, onde conflitos ainda povoam o planeta entre os seres inteligentes, onde infelizmente a guerra e a injustiça ainda faz morada, como na Terra. Há mundos de regeneração. Temos notícia que a Terra está para ingressar numa fase de regeneração, onde o bem já sobrepuja o mal, mas onde ainda tem muito espírito encarnado que precisa ser regenerado. Sim, num mundo de regeneração, o bem predomina sobre o mal, mas ainda existe mal. Só que os bons sobrepujam os maus. Nossa grande esperança para nosso planeta. E também nosso convite para a reflexão, para avaliarmos o que estamos fazendo, nós como espíritas, conhecedores dessas sublimes verdades, para sermos dignos de morar em um mundo de regeneração. Será que amamos mais? Será que perdoamos mais? Ou ainda somos daqueles que a toda ofensa recebida, ainda arquitetamos vingança? Ainda somos daqueles que fazemos aos outros coisas que não admitiríamos que os outros fizessem conosco? Uma boa reflexão para sabermos se somos dignos de continuar na Terra como mundo de regeneração está proposta nas questões 919 e 919A do Livro dos Espíritos, onde na 919 Santo Agostinho nos aconselha a buscar nos conhecer a nós mesmos. E na 919A ele expõe uma série de raciocínios para fazermos um balanço do que fizemos a cada dia, avaliando se tudo o que fizemos ao longo do dia está de acordo com aquela máxima de Jesus, de
fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizesse. E também para avaliar se alguma coisa que fizemos são coisas que não admitiríamos que outros fizessem conosco. Portanto, adquiramos o hábito de diariamente fazer um balanço de nossas ações. Diariamente, verificar o que fizemos de acordo com a máxima de Jesus e o que fizemos contrariando aquela máxima de Jesus de fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. E também o que deixamos de fazer. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz que o mal prevalece pela omissão dos bons. Sim, eu posso optar por não fazer nada. Aí eu deixo de fazer o bem. Será que eu, como alguém que optou por nada fazer, é digno de continuar num mundo de degeneração? Reflitamos sobre esta questão. Bem, falamos sobre mundos físicos. Vamos falar um pouquinho sobre mundos espirituais também, que também são moradas de nosso Pai pelo universo. André Luiz nos traz um resumo de alguns desses mundos espirituais. André Luiz nos relata que quando desencarnou, acordou em um lugar sombrio, quase sem luz, com seres dignos de pesadelo circulando. Corria para cá, corria para lá, via vales, via montanhas, via riachos, via pântanos, via seres se lamentando, via outros os chamando de suicida, onde ele ficou um período mais ou menos longo, que parece que foi algo em torno de 8 anos. Um belo dia, após este longo peregrinar por lugares sombrios, fez uma prece sentida ao Pai, rogando amparo e proteção, rogando luz, esclarecimento, reconhecendo seus defeitos, repensando sua vida e colocando-se à disposição de Deus. Então, ele, após chorar, fazer aquela prece repleta de arrependimento e de disposição de ser melhor, chorar muito, ao abrir os olhos, viu um simpático senhor ao lado dele, junto com 2 enfermeiros. Essa parte está relatada nos 2 primeiros capítulos do livro Nosso Lar. Este senhor, que se autodenominou Clarencio, e depois ele descobriu que era o ministro Clarencio, um dos ministros de Nosso Lar, pediu aos enfermeiros para colocarem numa padiola, sim, mundo espiritual com materialidade para eles, e o levaram para um hospital, onde ficou durante o tempo aproximado de 1 ano, em tratamento, sendo auxiliado a recuperar o equilíbrio, e num diagnóstico que um médico chamado Dr. Henrique de Luna fez. Ele mencionou para André Luiz, falando da desencarnação dele e lamentando que tenha vindo pelas vias do suicídio. André Luiz se chocou com a observação, apesar de estar sendo acolhido fraternalmente. E o médico explicou que na juventude ele teve algumas dissipações, alguns vícios, que ele não cuidou direito. Na idade adulta,
Ele era uma pessoa impaciente. Digamos, no popular, pavio curto, que abusava um pouco de alcoólicos, sob o pretexto de beber socialmente, que abusava de comidas pesadas e que isso acelerou o desgaste de seu corpo físico, levando antes da data prevista para o plano espiritual. Mas percebeu que era um lugar que as pessoas eram socorridas. Lá ele percebeu também. Aí explicou, e André Luiz se lamentou disso, mas trabalhou firme pela recuperação. Até o dia que ele teve alta do hospital. E um belo dia, começou a ajudar em pequenas coisas. Ele foi sugerido para que ele procurasse o ministro Clarencio para encontrar uma ocupação em algum trabalho. Ele prontamente se prontificou. Eu era médico na Terra. Posso ajudar na medicina. Foi esclarecido que a medicina do plano espiritual era outra, muito mais avançada, muito mais profunda, mas que ele poderia ajudar naquilo que ele pudesse. Aí foi chamado para audiência, onde era de 2 em 2 pessoas. Uma audiência que merece ser lida lá no nosso lar. Onde primeiro ouviu uma mulher que rogava ao ministro alguma ajuda para seus filhos que estavam enfrentando dificuldades na terra. E aí o ministro perguntou: o que tens para retribuir à colônia em troca dessa ajuda? E ela não tinha quase nada, porque tinham sido oferecidas inúmeras oportunidades de trabalho para ela, e em nenhuma ela se adaptou. Trabalhou num lugar, achava as pessoas impertinentes. Trabalhou noutro, achava os chefes difíceis. Trabalhou noutro, ela ficava cansada. Aí ela queria descansar. E aí, visto que ela poucos bônus horas tinha, aí o ministro disse: vai, descansa enquanto meditas sobre a questão, e quando estiveres disposta ao trabalho sincero, podes voltar. André Luiz, após ver esta audiência, ele aceitou o trabalho que tinha. E lá foi ele para as câmaras de retificação. E ele demonstrou uma coisa chamada boa vontade. Foi trabalhar como um servidor humilde e foi crescendo. Sua epopeia é retratada ao longo de todos os livros de sua série, que vem depois de Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz, né? E assim vai. Não lembro agora de cabeça. Mas isso nos mostra, nos diversos trabalhos que ele participou, que no plano espiritual também existem muitas moradas. Existem algumas bastante sombrias, que acolhem espíritos em estágio vibratório compatível com aquelas moradas. Outras são lugar de serviço e renúncia. Consideraríamos algo como moradas de regeneração, onde todos trabalham, buscam a sua reforma íntima, mas ajudam os mais necessitados que eles. Algo parecido com Nosso Lar e muitas outras colônias retratadas na literatura espírita. Outras moradas acima de Nosso Lar, onde relata que a mãe de André Luiz é uma das moradoras. Sim, a mãe de André Luiz. André Luiz, numa certa noite, dormindo, se sentiu como que desdobrado e foi visitar a morada que a mãe vivia. E a mãe, quando quisesse aparecer para ele, precisava se materializar
no plano que André Luiz vivia. Em condições normais, ela seria invisível para ele. Sim, um dia adentraremos o plano espiritual e seremos invisíveis. E descobriremos que haverá espíritos invisíveis para nós, que habitam moradas em nível vibratório superior. Outra coisa que se percebe nos relatos de André Luiz é que nosso lar é uma colônia organizada, com administração, com vários ministérios, um lugar onde existe a prece diária das 6 horas, um lugar que mantém permanente ligação com o Criador em preces, lugar onde todos trabalham, comprovando que aquela frase que muitas religiões dizem, descansa em paz, é apenas um sonho de quem valoriza a preguiça. Poderíamos, quando algum ente querido parte deste mundo, dizer que seja acolhido e cresça espiritualmente e tenha oportunidades de trabalhar em paz. Que trabalhe em paz. Que Jesus já dizia, meu Pai trabalha até hoje e eu também. Mostrando que as moradas espirituais são lugares de trabalho e estudo. Preparemo-nos para isso. Iremos encontrar ambientes mais justos que na Terra, ambientes mais fraternos que na Terra, mas que esperam de nós também que sejamos mais justos e mais fraternos. Nós lemos no início aqui do nosso estudo um texto de Vida Feliz, onde Joana de Ângeles diz que ninguém colhe em seara alheia o que não haja semeado, no que diz respeito aos valores morais. Cada um é herdeiro de si mesmo. Espíritos imortais que somos, evoluímos de etapa em etapa. Sim, evoluímos, sabe-se lá, através de quantas moradas. Cada morada compatível com o estágio evolutivo que estamos naquele momento. Então, e voltamos à Terra ou ao mundo material, tantas vezes quantas seja necessário, para um dia sermos espíritos puros, libertos de toda imperfeição, sabendo realmente amar e compreender. Portanto, para encerrar nosso estudo, após entender que existem moradas físicas e moradas espirituais, façamos diariamente, antes de dormir, uma reflexão para avaliarmos quanto melhor fomos hoje do que ontem. E planejemos amanhã sermos melhores do que hoje. Afastemos de nosso coração todo e qualquer sentimento de vingança, de ódio, de preconceito, de preguiça, e busquemos nos transformar. Seguindo aquela frase de Kardec que diz: como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que faz para melhorar a si mesmo. Melhoremos a nós mesmos, nos tornando mais úteis e mais fraternos, e automaticamente estaremos nos candidatando para moradas melhores. Seja no plano espiritual, seja no plano físico. No plano físico, quiçá aqui na Terra mesmo, em ambientes com pessoas que sejam mais fraternas, porque somos atraídos para junto de nossos semelhantes, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Então, trabalhemos para nos tornar melhor. E, encerrando esse nosso estudo, vamos fazer uma pequena prece. Pai querido,
Ajuda-nos, para que tenhamos a humildade de reconhecer nossas imperfeições, a coragem de delas nos libertar, para que tenhamos a humildade de saber ainda quanto orgulho e quanto egoísmo ainda cultivamos dentro de nós, que podem gerar farpas e machucar nossos semelhantes, nos levando a nos arrepender depois. Que tenhamos forças para nos desapegar desse orgulho e egoísmo que ainda temos dentro de nós, e forças para amanhã sermos melhor que hoje, depois de amanhã melhor que amanhã. E assim sendo, Senhor, em vosso nome, de Alta de Souza e da equipe espiritual dessa casa, encerramos este pequeno estudo. Assim seja.